Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Peço que me acompanhe pela rede social Instagram Enem Baiano, que lá eu posto todos os dias sobre Enem, estudos e afins. E faculdade também. Agora, nesse vídeo, vamos analisar os temas anteriores do Enem, ok? Vocês já sabem muito, temos 20 anos já de temas, né? Então vamos lá. Primeiro Enem, a primeira redação do Enem foi em 98. Olha, a disciplina Viver e Aprender. Um tema bem assim, bem amplo, sabe? Bem difícil eu acredito, né? Anteriormente, bem difícil de fazer, porque viver e aprender, tá? E será que os textos motivadores deram abertura, deram algum caminho para a gente seguir, para fazer essa redação de dois verbos, né? Viver e aprender? E será que as pessoas foram boas? Em 99 foi cidadania e participação social. Então a gente já viu aqui, ó, para a gente estudar temas gerais. Então, cidadania e participação social entraria onde? Política, cidadania, garantia de direitos, espaço público também, né? Então, a de 99 ela se encaixaria em vários temas gerais, mais de dois. Tá? Então, bem amplos também, né? Cidadania e participação social, como é que a gente vai problematizar em cima disso, colocar nossos argumentos. Então, a gente vai perceber que o Enem foi mudando as suas perguntas, ó. Em 2000 já mudou, já colocou frase, né? E pergunta também essa daqui, né? Em 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Então, aqui você poderia falar sobre o quê? Sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver aqui. Como enfrentar esse desafio nacional? Os direitos. Então, se encaixaria com certeza aqui, né? Garantia de direitos, educação, essas coisas. Então, você vai analisando e procurando aqui em cima qual argumento ele se encaixa, certo? Direito da criança e do adolescente, tá? Redação Enem 2001. Desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Então, você observa que o Enem gosta muito de pergunta, né? Nesse comecinho do século XXI, ó, 2001. Cadê? Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar interesses em conflito. Okay? Como a gente extrai produtos naturais, né? Coisas naturais, e preserva ao mesmo tempo. Como conciliar? Então, se encaixaria em quê? Em meio ambiente, diversas coisas. Então, mais uma pergunta. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Tá vendo? Isso aqui eu já acho mais complexo de falar. É muito grande, porque, ó, eu tenho que falar sobre o quê? O direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Se encaixaria em quê? Política e cidadania, tá? Em 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Certo? Então, se encaixaria em quê? Violência, no tema geral. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Então, você já vê que em 2004 já tem essa preocupação com privacidade digital, não é? De como garantir a liberdade. Então, aqui, mais pra frente a gente vai ver. Mas como está muito famoso agora, e tem grande chance de ser mais um tema que é a LGPD, a Lei 13.709, que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que nessa época não tinha, porque eu não me lembro o ano que essa lei foi revogada. Mas, olha aí, ó, já tem essa preocupação em 2004 de privacidade digital. Imagina agora. Imagina agora. Redação Enem 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. Outro tema repetindo sobre criança e adolescente. Ó. Você vê que Enem repete tema, repete. Redação Enem 2006, gostei desse tema, acho interessante. Acho que eu podia até escrever aqui, como eu fiz na redação sobre a comunidade surda e os seus direitos, os desafios. O poder da transformação da leitura. Vocês sabiam que menos de 3% da população brasileira leem ativamente algum texto, algum livro? 3%, menos de 3% é muito pouco, né? A sociedade brasileira tem muito a
a melhorar nessa questão da leitura, certo? Então seria um tema a falar, colocar esse dado na redação, sabe? Redação Enem 2007, o desafio de se conviver com a diferença. Então aqui falarei sobre a diferença, a diversidade social dos povos brasileiros. Né? Tema interessante também. Esse tema aqui é nome. Como preservar a floresta amazônica, suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixaram de desmatar, ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Muita atenção, quando é um tema de pergunta, tá? Quando é um tema, o tema da redação do Enem é argumentativo, tá? Quando é um tema que tem o ponto de interrogação, ele quer que você responda, tá? Aqui, ó, 2013, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer ações para minimizar a violência na sociedade brasileira. Eu tenho que falar disso. Tenho que responder a pergunta. Uma pergunta. Como enfrentar esse desafio nacional? Eu tinha que fazer. Eu tenho que colocar as ações, tá? Ó, como fazer dessa conquista no meio? Também mais uma ação. E aqui, ele me deu uma enumeração, né? Eu tenho que escolher entre esses três aqui, ó, e falar, desenvolver na minha redação. Eu acho que esse aqui talvez seja o mais complexo, né, será que o que eu escolher vai estar certo? Depende, se eu conseguir argumentar bem. Agora, se eu não consigo, poderia ter escolhido outro, né? 2009, o indivíduo frente à ética nacional, olha, mais amplo também, como os primeiros. Seria complicadinho. O trabalho na construção da dignidade humana. Então, você vê que ele fala muito sobre ética, os temas, né, até aqui. A questão da cidadania. Redação Enem 2011, viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Olha aí, privacidade digital também, né, na questão das redes sociais, o que pode ser mostrado ou não. Redação Enem 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Olha aí. Interessante o tema também, né? Principalmente hoje, que a imigração está muito grande, de uma pessoa saindo do seu país para tentar melhorar de vida para outro que não tem nem a certeza se vai melhorar ou não, né? E ainda tem que sofrer xenofobia e tudo mais. Então, isso, um argumento para isso seria o quê? Suficiência de leis, o preconceito incorporado, a xenofobia, tá? Redação Enem 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Opa, cadê aqui? Trabalho infantil na realidade brasileira. Mais um tema sobre criança e adolescente, tá? Então, Enem gosta. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Outro tema sobre violência, mas esse aqui especificamente sobre a violência contra a mulher, tá? Então, aqui você dava para colocar a questão do legado histórico da sociedade patriarcal. Ficaria interessante, ficaria rico a redação, tá? Redação Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aqui um argumento seria, com toda certeza, preconceito incorporado, a questão do legado histórico do Brasil, da maioria dos brasileiros serem católicos e essa questão do Estado laico ser bem duvidosa do nosso país, né? Principalmente em relação aos feriados, que apenas tem católicos e não de outras religiões, tá? Então, a gente fica duvidando, né? Será que o Brasil realmente é um Estado laico? Vamos lá, Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A gente fez uma redação sobre isso, é só vocês olharem aí nos vídeos anteriores. Então, aqui fala sobre o tema educação. E Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu acho que eu nunca vou esquecer esse tema, porque eu assisti um vídeo do Lucas Help e eu aconselho vocês a olharem todas as planilhas que ele vem postando, de quem tira 1000, e ele colocou uma cena de Black Mirror, tá? Que a menina, as pessoas falavam com outras a partir do quanto de acho que não era seguidores, mas era uma pontuação, e aí definiu o seu status, se eu posso falar com ela ou não. Então, essa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e hoje o tão famoso cookies,
né, que ele já sabe todo o seu histórico, já sabe tudo que você gosta, fica duvidoso. Então aí você já devia ter colocado no argumento a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem essa função de oferecer liberdade e privacidade para os usuários, tá? Para que eles não sejam manipulados. Principalmente a questão do consumismo. Principalmente a questão de compras online, que está todo vapor. Tudo. Uma pessoa pesquisa e só aparece aquilo em todas as suas redes sociais, tá? Se eu estou acompanhando o BBB, os cookies já sabem o meu histórico que eu gosto. E aí só aparece aquela notícia, não traz notícias importantes, não traz notícias que incorporem, que aumentem o desenvolvimento intelectual da pessoa. Mas não. Os cookies é o que? É a análise dos históricos para saber o que você gosta, o que você tem interesse. E aí, ó, só jogando pra você, acho que tem um nome isso, vamos ver se eu lembro ainda, né? Um nomezinho. Não é cookies, é outro. Tá, não lembro. É em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muita gente utilizou, né? Quem tirou 1000, utilizou aquela cena, uma série que acho que é Hollywood, cinema Hollywood, que é nordestina, que traz o cinema para uma área bem rural do Nordeste. E também uma cena de Stranger Things, que ao grupinho, né, da Eleven, eles burlam alguma coisa, não tem dinheiro para pagar o cinema, e eles burlam, sobem não sei onde e conseguem assistir o filme. Então você vê que eles fazem de tudo para acessar o cinema. E também a questão de outro filme, eu não vou me lembrar agora não. Estou um pouco esquecida para filme e palavras. Em 2020, o Enem que eu fiz, e tem redação aqui nesse documento, você pode analisar, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E achei interessante que eu acertei que seria relacionado sobre saúde mental. Porque você pode analisar, ó, educação não caiu muito, caiu específico para a comunidade surda. Então pode ser que esse ano caia sobre educação também, tá, gente? Cai sobre educação, meio ambiente e saúde também. Eu acredito nessas 3 possibilidades, nesses 3 temas gerais, tá? Então, democratiza o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então você vê que o Enem já vem com palavras mais complexas em seu tema para você falar. 2021, invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania do Brasil. Muito criticado esse tema, ainda me lembro, porque você só é considerado ser humano, você só é considerado brasileiro se você tiver o registro civil. A questão de você ser um ser humano não vale de nada. Então muita gente pontuou essa questão. Eu só consigo acesso, só consigo possibilitar exercer o meu papel de cidadania de brasileiro se eu tiver o registro civil. A questão de eu ser humano não vale não. E também a questão, dá para você argumentar, dessa falta, dessa insuficiência de lei, dessa invisibilidade presente realmente. Que muitas pessoas não têm o seu registro civil, não tem o nome do pai, não tem o nome da mãe, tá? Na sua certidão de nascimento, identidade. E do ano passado, também muito criticado, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Porque a questão de comunidades e povos tradicionais, quando as pessoas forem analisar, existem mais de 20 comunidades e povos tradicionais. Não é só povos indígenas, não é só povos ribeirinhos. É muito mais, é muito além, mais de 20. E nos textos motivadores, citavam menos de 10, tá? Então, como é que eu vou falar de muita coisa? Então, é um tema que eu tenho que abranger todos. E o texto motivador me deu menos de 10, como não é mais de 20. Então, gerou esse alvoroço, né? Então, cada um tem a sua opinião. E aqui você tem que falar sobre os desafios, tá? Então, foi isso. Esses foram os temas anteriores, desde 98 para 2022. Uma das minhas apostas para esse ano, eu acho que pode englobar também tecnologia, educação e saúde. Ponto. É o que eu penso. Que devia cair algum tema sobre educação. Algum tema específico da educação. Educação financeira, educação sexual. Então, isso aí,
Só que você não tem como adivinhar, tá? Quem ia pensar que ia cair sobre povos indígenas novamente? Tá, então foi a primeira vez, na verdade, né? Que caiu a valorização. Será que é algum tipo de valorização? Não. Então é bem assim, bem difícil. Porque cada ano é um tema completamente diferente do outro. Um tema geral completamente diferente do outro. Então eu aconselho você estudar por temas gerais. Fazer redação desses tópicos aqui. Porque tem um ano passado e obviamente não vai ser parecido com o outro, tá? Então se liguem. E é isso, até o próximo vídeo.